Então, pessoal, beleza? Eu tô aqui para mostrar para vocês. Eu tô com duas geladeiras aqui, com uma RDA 5S1, tá? Aqui a placa principal e a placa inversora. E tô com a Samsung Verte RT31 8, placa principal e a placa inversora. Essa minha ideia aqui, RDA 5S1, já é antiga, é um modelo já antigo, tem muito mais modelos mais novos no mercado, mas você deve ter se deparado com essa geladeira aí, e de repente não deve ter consertado ou não achou peça. Então eu acredito que eu vou falar aqui vai ser importante para você, ou esse bobear você ainda tem uma dessa aí na sua oficina, uma geladeira dessa, RDA 5S1. Eu botei essas placas aqui para quê? Essa minha ideia tá com defeito, né? Essa placa principal aqui, ó, ela tá com defeito, tá? Ela tá com defeito. Ela deu lá uma oscilação de rede lá. Não sei se foi pico, se foi algum curto na rede lá, ela danificou, tá com defeito. Eu peguei lá hoje para fazer o reparo dela, ainda não botei a mão nela, tá? Já fui... alguém já tentou mexer nela, o próprio técnico lá deu um de curioso lá e trocou alguns componentes da placa, mas não funcionou, a geladeira continua inoperante. Eu vou fazer o reparo dela, tá? Vou consertar essa placa e depois eu vou ligar ela aqui na bancada. Vou ligar ela na placa inversora dela, essa placa aqui, tá? Eu acredito que não vou ligar aqui porque o compressor dela não tá aqui, mas eu vou tentar fazer alguns testes aqui com ela ligada na bancada, tá? Para dar uma dica para vocês. E essa aqui, RT38, com essa placa inversora, também já foi mexida. Se vocês conseguirem ver aqui, ó, tem alguns pontos de solda aqui, uma estrela quebrada. Alguém já pegou e tentou mexer. Essa placa aqui, ela danificou o IPM, tá? O IPM dela aqui deu defeito, porque o compressor entrou em curto e danificou a placa inversora também, tá? É uma geladeira mais nova aí da Samsung. Então o que acontece? Estou mostrando para vocês porque vocês vão se deparar com defeitos, né, na casa do cliente, e aí de repente não vai conseguir saber se é a principal, se é a inversora ou se é o próprio compressor. Então eu vou criar e-mails, né? Vou criar conteúdos de dicas para vocês conseguir fazer o diagnóstico preciso, tá? Para saber chegar ao ponto de testar se é a principal, se é a inversora, como detectar o defeito aí para poder ter o diagnóstico preciso. Isso eu vou preparar ainda esse conteúdo. Eu não sei se por onde eu vou começar a comercializar esse produto, se vai ser pelo Hotmart, se vai ser via WhatsApp, mas são conteúdos importantíssimos, tá? Que vai ajudar muita gente aí, que está precisando ter prática, né, de manuseio, de conserto dessa geladeira. São dicas importantes, gente. Não adianta você sair trocando peça, componente eletrônico de placa. Bom é você saber, né? Porque às vezes o cara vai lá, eu vi no YouTube que é só trocar o capacitor. Só trocar um capacitor, né? Só trocar um capacitor porque está estufado. Na maioria das vezes, quando um capacitor desse está estufado, é porque entrou uma frequência, uma tensão muito alta
e ele não conseguiu filtrar, ou ele mesmo deu defeito, está saturado do tempo de uso dele, enfim, automaticamente, às vezes, é só ele mesmo, trocou ele e resolve, entendeu? Às vezes é só ele mesmo, mas quando acontece isso, sempre tem algum componente que também está alterado e vai danificar ele também, tá? Você vê que tem essas plaquinhas aí, vou falar mais básico aí que o pessoal faz, essas placas da Electrolux, de máquina de lavar, né? Que o pessoal troca o LNK, 306, troca os capacitores. Você vê que quando o que queima o LNK é os capacitores, não é o LNK em si que queima. O que queima o LNK é o capacitor. Quando o capacitor ele está saturado, ele fica seco, ele perde ali a capacitância dele, ele vai deixar passar ali, né, uma tensão maior, ele não vai filtrar, e o LNK que está programado, preparado para certo trabalho, né, de voltagem, amperagem, enfim, ele vai queimar. Então quer dizer que o capacitor queimou outra coisa, não foi só o capacitor. Por isso que é bom sempre, de repente, se está numa máquina de lavar dessa, ou até de geladeira, tá funcionando, você passou por lá, fez o conserto em alguma parte lá, pô, troca os capacitor, você vai dar mais tempo, vida útil, até mesmo para a placa, né? Eu sempre faço isso, quando vou fazer algum reparo em alguma geladeira, máquina de lavar, eu sempre troco os capacitores de filtro, que aí pelo menos vai dar mais tempo e evitar o pior lá na frente, de queimar a placa e de repente o cliente até querer dizer que de repente você tem culpa. Claro, você não tem culpa, mas às vezes vai evitar estresse, né? Minha máquina tá funcionando, né? Passou uma semana, 15 dias, minha máquina queimou, um constrangimento. Você pode até combinar na hora com o cliente, entendeu? Pra você poder trocar os capacitores de filtro. Mas enfim, gente, aqui é a área inverter, né? Só tô dando aí só um parecer para vocês. Então, eu vou criar conteúdos para detalhar testes nessas placas, para você saber quem é quem, o que faz, né, como você testar, como detectar, né, o defeito, como saber se é ou não, qual é a placa certa, se é o compressor ou não. Mas vai ser coisa básica, gente, coisa básica. Eu não vou entrar em profundidade de eletrônica com vocês, porque aí já tem que partir para conhecimento profundo de eletrônica, né? Não tem necessidade. Eletrônica é uma coisa muito complexa, né? Leva muito tempo a pessoa poder conseguir encaixar tudo na cabeça acerca disso. Eu vou fazer o conhecimento básico e o diagnóstico básico, que é o principal, entendeu? Não tem muito detalhe. O importante é você conseguir se safar, você conseguir chegar a um diagnóstico mais rápido, entendeu? Algo que você possa resolver. Às vezes tem casos que você não vai resolver, como às vezes você pega um defeito de micro, ó, isso aqui, micro, e aí você não vai conseguir resolver, porque isso não vende. Micro não vende, micro é uma coisa que não consegue. Mas eu vou tirar de outra placa para colocar aqui, entendeu? É um trabalho que você tem de soldar isso aqui, colocar direitinho, é uma outra prática, outra área de soldar e soldar micro. Não é tão simples assim. Então, na maioria das vezes os defeitos são básicos. São sempre coisa de filtragem, de regulagem de tensão nas placas. Entendeu? Então, eu vou preparar conteúdos para passar para vocês aí, né? Uma dica, né? Conhecimento básico aí profundo. Um conhecimento básico, mas bem assim detalhado. Essa placa está com defeito. Peguei ela hoje de um cliente, uma ideia antiga, né? Um pouco antiga, mas é inverter ainda. Ela está com defeito e eu vou consertar ela. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou fazer o reparo dela. Ó, tá tudo aqui, ó, tá vendo? Tudo cheio de pingo de solda aqui, ó. Tudo mexido aqui, ó. Tudo aqui, tá vendo? Tudo mexido. A pessoa mexeu, não conseguiu resolver. Eu vou pegar nela para poder fazer o reparo.
tá? Eu tô falando assim com vocês devagar, tranquilo, porque eu quero que vocês ainda me conheçam aí, vejam o que eu tenho para apresentar para vocês. A gente vai trocando ideia, a gente vai se conhecendo aí. Beleza, gente? Fica com Deus aí, até a próxima.